você não tem medo desse colchão inflável pendurado acima do solo? O amigo de Shaun, Brian, o cutucou no ombro assim que ele pousou. Quem teme o lobo não deve entrar na floresta. Brian sorriu enquanto colocava o paraglider na grama para que pudesse ser recolhido sem enrolar as cordas. Brian e Shaun estavam levando turistas em passeios extremos às montanhas há 5 anos. Os caras já tinham tentado de tudo para provocar seus nervos e os fazer tremer: raft, saltos de corda, mountain bikes, longas caminhadas, escaladas. Mas o que interessava mais a Brian era o paraglider. Ele passou quase todo o verão nas montanhas, voando, tentando aprender, se machucando ao pousar. Uma vez, ele deslocou o cotovelo ao pegar seu paraglider em uma árvore e caiu de alguns metros de altura. No entanto, a liberdade do ar e o encanto das montanhas atraíam o teimoso que voava onde outros tinham medo e ficava sob as nuvens por tanto tempo que seus dedos começavam a formigar de frio. Brian começou a levar turistas quando já estava convencido de suas próprias habilidades. Shaun era o motorista e organizador, Brian era o coordenador e implementador da diversão extrema. Ah, Brian, termine com suas coisas extremas. Se você cair de uma altura dessas, vai morrer, repreendia sua mãe, a senhora Saylor. Mas o rapaz gostava de viver assim. Era 100 vezes melhor do que ficar em um escritório abafado e apertando botões. Perigoso? E daí? Alguém espirrando em um lugar público é mais perigoso nos dias de hoje. Então agora não posso sair? Claro que não. Você tem uma ótima educação. Vá para o banco, faça uma carreira, insistia sua mãe. E quando os filhos chegarem, você vai para as montanhas também. Sem esposa, sem filhos, mãe. Por que está me incomodando de novo? Suspirou Brian cansado. As conversas sobre os perigos do paraglider e a falta de seriedade nos negócios turísticos se repetiam regularmente, mesmo que isso lhe desse um bom dinheiro. Brian conheceu Whitney em uma rede social. Ele estava entediado em uma noite de inverno, navegando pelo feed de notícias, quando encontrou o perfil de uma garota bonita. Eles saíram algumas vezes, e a garota ficou impressionada com a ousadia e paixão de Brian. Mais tarde, ele a levou em várias viagens e até sugeriu que ela voasse em um paraglider, mas a covarde da Whitney recusou. Tudo aconteceu rapidamente, e menos de 9 meses depois, ele a pediu em casamento. Brian não se importava que sua escolhida fosse mimada e exigente, pelo menos ela sempre o esperava em casa e não criticava seu hobby. O homem era grato por isso e não se importava que Whitney não trabalhasse. Deixa ela fazer o que gosta, disse a mãe. Eu ganho o suficiente para nós dois. Enquanto isso, a vida seguia seu curso. Brian e sua esposa moravam juntos há 1 ano e meio. A mãe de Brian deu ao casal seu apartamento de 2 quartos, e ela comprou uma pequena casa no campo com suas economias. Ela se mudou com a condição de que os netos logo chegassem. Brian riu, e Whitney revirou os olhos. Filhos não estavam nos planos dela pelos próximos 100 anos, apesar dos avisos de que o hobby de voar de Brian não terminaria bem. O destino tinha outros planos. No caminho de volta das montanhas no final de agosto, o tempo estava chuvoso e sombrio. Shaun dirigia a van com extrema cautela, reduzindo a velocidade nas curvas da estrada sinuosa. Brian, cansado da agenda agitada e do despertar precoce, cochilou no banco do passageiro. Tudo mudou instantaneamente quando um imprudente motorista local apareceu repentinamente no lado oposto da estrada. Shaun girou o volante para evitar uma colisão, fazendo com que a van capotasse e batesse em um pilar e barreira de concreto. Brian ficou preso, espremido quase ao meio entre o teto e o painel. Felizmente, os outros passageiros sofreram apenas ferimentos leves, como arranhões, hematomas e alguns dedos quebrados. Shaun deslocou o braço e teve uma concussão. Levou quase 40 minutos para os serviços de emergência resgatarem Brian inconsciente. Ele foi urgentemente levado para a capital da região, onde tinha pelo menos uma chance de sobreviver.
A operação foi bem sucedida, mas Brian ficou paralisado abaixo da cintura. O acidente não apenas tirou a mobilidade de Brian, mas também seu amado emprego. Whitney lamentou a perda de sua vida bonita e confortável. Sua percepção de Brian mudou quase imediatamente. Ela não o via mais como um herói, fonte de apoio e liderança, agora, ela o via como um fardo. Brian passou por uma prolongada crise de perda de mobilidade e caiu em depressão. O médico prescreveu um conjunto de exercícios para Brian, que deveriam ter um efeito positivo com o tempo. No entanto, devido à sua frustração e impotência, ele lutava para começar a fazê-los. Brian cumprimentou a esposa que tinha voltado do trabalho, mas Whitney não estava de bom humor ultimamente. Esse estado havia se tornado a norma para ela. Ela tinha que acordar cedo, trabalhar, fazer os afazeres domésticos e ainda cuidar do marido deficiente. "Como foi o seu dia?", perguntou Brian, lutando para pegar a sacola de compras dela. Whitney respondeu bruscamente, tirando o casaco. Brian foi até a porta, colocou a sacola com as compras no chão perto da geladeira e abriu a porta. "Me dê isso, senão você vai acabar derrubando alguma coisa", disse Whitney, pegando o leite da mão dele. "Por que você está tão rude?", perguntou Brian olhando para ela repreensivamente. "E quem vai limpar depois, você ou eu?", Whitney chiou. Ela se sentia irritada com ele. Marido prestativo, ele compreendia suas limitações e tentava não criar inconvenientes desnecessários para sua esposa. No início, Brian sentia vergonha, mas depois aceitou sua condição e parou de atormentar a si mesmo com culpa. "Há algumas almôndegas cozidas na sacola, esquente-as você mesma." "Estou cansada." Whitney esfregou as têmporas com as mãos e foi para seu quarto. Ela se sentou na beira da cama, sentindo-se exausta, letárgica e esgotada. Isso não era a vida que ela havia imaginado quando se casou com o belo, atlético e aventureiro Brian. Agora ele estava privado de seu hobby e renda, e ela tinha que trabalhar para ambos, correndo pela cidade mostrando apartamentos baratos para famílias pobres. Isso não era como Whitney planejava passar sua juventude. Seu marido já estava na cadeira de rodas há 6 meses. No início, viveram com as economias, mas logo ficaram sem dinheiro. Whitney adiava procurar emprego, aos 25 anos, não tinha uma experiência significativa de trabalho. Ela trabalhava como modelo de meio período para lojas de roupas online e administrava um blog como estilista. Apesar de sua boa formação na indústria hoteleira, o negócio imobiliário de Whitney não estava indo bem. Tudo a irritava, desde pessoas difíceis até processos de pagamento confusos, inúmeras ligações telefônicas e a necessidade de persuadir alguém. O que a mantinha nessa posição inadequada era um encantador diretor e proprietário da agência. Whitney caiu sob os encantos de Ned quando parou de acreditar nas previsões otimistas do médico sobre seu marido. Havia uma luta constante na cabeça de Whitney entre dever, sentimentos egoístas e consciência, e naquela noite, o egoísmo e os desejos internos triunfaram. Whitney finalmente percebeu que não se importava mais com as opiniões dos outros, que não queria apoiar seu marido deficiente até a aposentadoria e apagar toda a sua vida. Ela merecia felicidade também, a alegria de ser uma mulher, não um animal de carga sobrecarregado de responsabilidades. A decisão veio instantaneamente. "Você vai a algum lugar?", perguntou Brian, observando sua esposa fazer as malas. "Sim", acenou Whitney brevemente. "Vamos para a casa de sua mãe." Brian levantou uma sobrancelha, surpreso, e sorriu levemente. "Que tipo de bobagem é essa? A Nora quer ir para a casa da sogra? Não aguento mais." "Você entende? Eu não consigo. Sou jovem e bonita. Quero romance. Quero ver um homem decente ao meu lado. Quero carinho e afeto, não cuidar de um inválido." "Eu vou sair da cadeira de rodas", interrompeu Brian. "O médico disse que há uma chance, mas talvez eu não me levante."
Estou farta, disse Whitney, jogando mais algumas camisetas na sacola e fechando o zíper com um movimento preciso. Você vai ficar na casa de sua mãe. Precisamos viver separados, pelo menos por alguns meses. 6 meses, não sei. Era uma manhã gelada na vila. Os pardais cantavam alegremente enquanto pulavam pelo chão coberto de geada. Whitney abriu o portão e empurrou a cadeira de rodas pelo caminho estreito até o alpendre. A mãe de Brian apareceu na porta usando um chale. Você vai ficar muito tempo? Perguntou a senhora Saylor a Whitney, afastando flocos de neve invisíveis do casaco de seu filho. Brian ficará aqui por um tempo, mas eu estou voltando para a cidade. Preciso trabalhar, respondeu Whitney abruptamente. Antes que a senhora Saylor pudesse responder, Whitney se despediu, fechou a porta e voltou para o táxi. Passaram-se 2 meses, e o final de março se aproximava. Nesse tempo, Whitney nunca retornou para Brian. Inicialmente, ele a chamava e mandava mensagens, mas com o tempo, sua esposa parou de atender o telefone e respondia apenas nas redes sociais. Brian percebeu que ela o abandonara friamente e sem remorso. Sua mãe balançou a cabeça preocupada com o apartamento que seu filho havia deixado para trás. Parabéns, Whitney, lamentou a senhora Saylor. Você me sobrecarregou com seu marido, e agora ela vive no meu apartamento sem se importar com nada. Peça o divórcio, estou te dizendo. Mãe, tudo vai se resolver. Pare com isso. Brian dispensou a insistência de sua mãe, mas sua crença em suas próprias palavras diminuía a cada dia que passava. A apatia e a saudade consumiam Brian, ele lutava contra sua própria impotência, incapaz de realizar a maioria das tarefas domésticas. Os passeios se tornaram menos frequentes, já que era difícil navegar a cadeira de rodas pelos degraus do alpendre. Uma vez, quando a senhora Saylor estava lutando com a cadeira de rodas, seu vizinho idoso, o Sr. Duncan, espiou por cima da cerca. Oh, senhora Saylor, por que você está carregando ele? Gritou o homem indignado, em seu jeito direto. Olá, Sr. Duncan, cumprimentou a mulher. Bem, como mais podemos fazer isso? Você pode ajudar em vez de ficar falando. O vizinho ágil e longe de frágil se aproximou rapidamente e ajudou a baixar a cadeira de rodas pelos degraus. Ao mesmo tempo, perguntou sobre o que havia acontecido com Brian. É um problema, disse o Sr. Duncan, coçando a parte de trás da cabeça e empurrando seu gorro tricotado para o lado, mas eu tenho uma ideia. Amanhã vou vir e fazer uma adaptação para que você possa entrar e sair. Mas seria melhor se você pudesse se levantar finalmente, certo? Brian sorriu levemente. Após o trabalho, Whitney abriu seu laptop e sentou-se no sofá. Sem olhar, ela dispensou uma mensagem de seu marido com outro incômodo. Pergunta de hoje, Ned, o diretor da agência, finalmente anotou e a convidou para tomar café juntos no almoço. Não era à toa que Whitney usava saias curtas e passava várias horas todas as manhãs diante do espelho. A determinação com que Whitney perseguia seu objetivo de seduzir o diretor era digna de aplausos. A garota foi com seu chefe a uma cafeteria e deixou claro de todas as maneiras possíveis que não se importaria em continuar a comunicação em um local mais informal. Ned pegou a dica e, no final do almoço, convidou a bela funcionária para jantar em um restaurante no final da semana. Seu terno claramente não era de uma loja local, Whitney murmurou para si mesma, olhando fotos de seu chefe nas redes sociais, e ele tem relógios e abotoaduras bonitas. Seus olhos queimavam de admiração, mas também de autorrecompensa, já que ela havia confiado seu marido aos cuidados de sua sogra há alguns meses. Whitney percebeu que sua vida não era tão ruim afinal. O trabalho não a estressava mais, e cozinhar e limpar se tornaram ocasiões raras. As fotos do chefe contaram a Whitney o que ela queria saber. Ned, com seus 35 anos, era proprietário de uma bela casa nos subúrbios e 2 carros. Whitney se recostou satisfeita no sofá, navegando por opções de roupas para um futuro encontro em sua mente.
Seu marido doente e o fato de seu casamento legal não a desaceleraram nem um pouco. O dia chegou quando Ned foi buscá-la em seu carro, e pela manhã, Whitney acordou na casa de seu amante. Ned ofereceu-lhe café e perguntou se ela queria ir à exposição em alguns dias. Whitney concordou com tudo, e tudo correu conforme o planejado. No trabalho, decidiram não divulgar seu relacionamento, embora fosse difícil esconder algo em um coletivo feminino. Logo, todo o escritório se rendeu ao fato de que o chefe tinha uma jovem amante. O primeiro dia de abril estava incomumente quente, o sol parecia determinado a fazer todas as plantas crescerem e florescerem em um único dia. O Sr. Duncan estava adicionando uma rampa resistente e suave à varanda. Bom tempo, disse a Brian, que estava sentado em sua cadeira de rodas com o gato ronronando e amassando seu suéter com as patas. Agora vamos consertar isso aqui, bata e você voará como um corredor, disse o vizinho idoso, empunhando um martelo. Sim, mas eu não vou violar as regras de trânsito, sorriu Brian. Ultimamente, ele havia melhorado um pouco, talvez devido ao clima ou talvez porque finalmente aceitou que Whitney o havia praticamente abandonado. Além disso, Brian encontrou uma maneira de aliviar seu ódio à ociosidade. Decidiu escrever um livro sobre seus passatempos extremos. Encontrou um caderno em branco em sua mesa e começou a anotar ideias. Brian nunca havia escrito nenhum texto antes, exceto por ensaios escolares, no entanto, abordou a tarefa vigorosamente. Está pronto, explicou o Sr. Duncan, olhando para o trabalho concluído. Bem, Brian, tente se movimentar sozinho. Brian empurrou cuidadosamente sua cadeira de rodas pela rampa improvisada e depois subiu. Isso é bom, disse o vizinho idoso. Vovô, veio uma voz de trás da cerca, você está aí? Vamos almoçar, eu fiz sopa de legumes. Brian virou a cabeça para o som. Uma garota de suéter listrado acenou de trás do portão, seus cachos loiros aparecendo sob o boné, e seus olhos azuis brilhando mesmo a vários metros de distância. É minha neta, Tammy, acenou imperceptivelmente o Sr. Duncan para Brian. Ela veio passar o fim de semana, está estudando na cidade. Vovô, vamos lá, tudo vai esfriar, exigiu a garota. Estou indo, por que está gritando? O idoso acenou bondosamente para ela. Diga oi para sua mãe. Até mais tarde. O feixe debaixo do telhado aqui está ruim, seria bom consertá-lo. O Sr. Duncan recolheu suas ferramentas em uma bolsa, acenou para Brian e saiu pelo portão em direção à sua neta. Abril continuou quente e sem vento. Brian não havia escrito para Whitney por um longo tempo, mas estava trabalhando ativamente no livro. O segundo caderno já estava completo. Brian, você pode ir à loja sozinho, gritou sua mãe da cozinha. Não posso sair, senão as tortas vão queimar. O caminho para a mercearia era simples, uma reta de 250 metros de asfalto e uma entrada sem degraus. Ok, respondeu Brian. Ele rapidamente vestiu o casaco, verificou o bolso em busca de dinheiro e rolou em direção ao portão, feliz em ajudar. Os pneus da cadeira de rodas sussurravam silenciosamente no asfalto já seco. Brian se movia devagar, observando a vila no inverno cinzento e sombrio, o que era deprimente. Mas quando o sol aparecia, a vila ganhava vida. Brian chegou à loja sem problemas, comprou o sal e voltou quase em casa. No entanto, ouviu um miado lastimoso do telhado do vizinho. Olhou para cima e viu seu gato lá. Brian havia percebido antes que o gato costumava subir lá usando o andaime. Os vizinhos estavam fazendo algumas reformas no sótão, e o andaime estava lá o inverno todo. Mas agora que as reformas acabaram, o andaime foi removido, deixando o pobre gato preso no telhado. Não havia árvore próxima, telhado mais baixo ou cerca adequada para o gato descer. Como vou te tirar daí? Agora é um problema. Brian olhou para o gato com um olhar interrogativo. Tentou bater e chamar os vizinhos, mas eles não estavam em casa. O sentimento de impotência e inadequação o atingiu novamente. Pobre gato,
uma voz familiar interrompeu. Os pensamentos de Brian, enquanto estava lá, eram sobre a neta do Sr. Duncan, que estava semicerrando os olhos enquanto olhava para o telhado. Sim, estou pensando em como resgatá-lo. Brian assentiu cautelosamente. Sim, não podemos deixar o gato na mão, disse a garota, colocando uma sacola de comida no colo de Brian. Em seguida, ela arregaçou as mangas e subiu destemidamente pela cerca até o quintal do vizinho. Tammy contornou a casa e encontrou uma escada velha no galpão. A escada não era suficiente para subir no telhado, mas era o bastante para alcançar e pegar o gato pelas patas. Quando o gato foi resgatado, Tammy o entregou nas mãos ansiosas de Brian, cuidadosamente devolveu a escada ao seu lugar e habilmente deixou o quintal do vizinho, não deixando o rastro da invasão repentina deles. Obrigado. Não sei como teria feito isso sozinho, disse Brian, entregando à garota a sacola de compras. Meu nome é Tammy, a propósito, apresentou-se a garota durante a conversa. Provavelmente, você teria esperado por outro passante de coração generoso, respondeu ao jovem Brian, sentindo-se constrangido. Deixe-me ajudar você, ofereceu Tammy, abrindo o portão para que Brian pudesse passar facilmente. Ela deu um passo desajeitado e tropeçou na calçada. Os reflexos de Brian entraram em ação, e ele rapidamente se inclinou para pegar Tammy em seus braços. Ah, sou tão desajeitada, exclamou ela, escondendo seu embaraço por trás de uma risada. Acontece com todo mundo. Está tudo bem, tranquilizou Brian, brincando junto. Tammy, por que você não vem nos visitar com o Sr. Duncan? Podemos tomar chá juntos. Claro, vamos lá. O vovô estava falando algo relacionado ao telhado, lembrou Tammy, concordando com a cabeça. Ela acenou a Deus, e por alguma razão, Brian sentiu uma alegria inesperada, como a de uma criança. Ele empurrou a cadeira de rodas até o alpendre, abriu a porta da casa, e o gato faminto correu imediatamente para dentro. Foi só então que Brian percebeu o que havia acontecido há apenas um minuto. Era a primeira vez desde o acidente que ele sentia suas pernas. Whitney estava estirada na cama, com raios de sol entrando pela janela. O relógio mostrava que era por volta das 10 da manhã. Ned não estava por perto, ele sempre saía cedo, exceto nos fins de semana. O trabalho era a coisa mais importante na vida do diretor de uma imobiliária. No entanto, Whitney já considerava resignar-se do emprego. Ela estava irritada porque Ned não sugeriu isso, especialmente porque já estavam em um relacionamento e ele poderia sustentá-la financeiramente. Sempre que seus colegas a questionavam sobre mostrar apartamentos a compradores, Whitney sempre inventava desculpas: estava doente, ocupada ou tinha uma viagem de negócios urgente. Se ele não oferece, então devo pedir demissão, decidiu Whitney enquanto esperava a cafeteira preparar o café. Ela gostava muito mais da casa de Ned do que do apartamento de seu marido. Era silenciosa, espaçosa e tudo estava convenientemente ao alcance. Havia um robô aspirador de pó, uma lava-louças, e tudo mais era automatizado ao máximo. Estava sempre perfeitamente limpa. Uma vez por semana, Ned contratava uma empresa de limpeza para deixar a casa impecável. Ele não suportava sujeira ou bagunça, ao contrário de Brian. Tudo isso atraía Whitney, já era a vida que ela queria viver, o estilo de vida almejado. Ela já havia alcançado a primeira parte do plano, tornando-se amante de Ned. O próximo passo era gradualmente se tornar indispensável em seu espaço pessoal. Whitney já estava de olho no segundo carro de Ned, pensando se precisava de um casaco de pele para a próxima estação e considerando quando seria o melhor momento para tirar férias. Seus planos eram ambiciosos. Whitney tomou um café da manhã tranquilo, tomou um banho, aplicou maquiagem, chamou um táxi e saiu para o trabalho de maneira confiante. Você está vindo trabalhar como se fosse um feriado, cumprimentou ao gerente, levantando uma sobrancelha com leve surpresa. Eu não vou mais trabalhar, informou Whitney,
colocando sua carta de demissão na frente dele. Então você está nos deixando para ser freelancer ou encontrou um emprego melhor? Perguntou o gerente, colocando a carta de demissão em uma pasta. Pode-se dizer que sim, sorriu misteriosamente Whitney. Ela rapidamente juntou suas coisas na mesa, se despediu brevemente dos colegas e saiu apressada para a rua. Foi maravilhoso ver quanta determinação Whitney tinha quando se apresentava a oportunidade de um relacionamento com um homem rico. Whitney foi para casa, deixou suas coisas de trabalho e foi fazer compras. A garota empreendedora decidiu que um novo conjunto de lingerie bonita suavizaria o golpe de sua demissão para Ned. À noite, Whitney encontrou seu amante em sua casa e informou sua decisão. O homem ficou surpreso. Desistir do seu emprego, mas por quê? Você não parecia estar ocupada demais, e sempre recebia seu salário pontualmente. Whitney sentou-se coquetemente em seu colo, para passar mais tempo com você. Afinal, uma mulher bem descansada, bonita e satisfeita é melhor do que uma cansada. Bem, é verdade, mas o que te fez pensar que você estava cansada? Ned estava genuinamente perplexo. Isso é apenas como eu me sentia. Whitney não gostou da reação de seu amante. Seguiu-se um silêncio constrangedor, mas o homem foi o primeiro a quebrá-lo. Eu também queria falar sobre as férias em maio. Pensei que talvez pudéssemos ir para as montanhas, alugar uma casa aconchegante e isolada. O que você acha da ideia? Com a menção das montanhas, o rosto de Whitney quase se contorceu. Ela estava cansada das montanhas em sua vida com Brian. Ned, ainda pode estar frio nas montanhas, você não sabe. Talvez devêssemos passar um tempo juntos em um lugar mais quente. Um pouco mais e ir para um lugar quente em vez de deitar na praia é melhor do que se sujar na floresta, não acha? O homem concordou, e Whitney percebeu que havia vencido. Brian estava ansioso pela festa do chá com seus vizinhos, considerando-a um evento importante. Ele também estava emocionado com o retorno de alguma sensibilidade em suas pernas, e isso reavivou suas esperanças de voar novamente ou, pelo menos, de poder andar na grama com seus próprios pés. Brian abriu uma pasta contendo as receitas do médico, estudou cuidadosamente as instruções para o treinamento físico-terapêutico, e começou a se exercitar lentamente. A mãe de Brian não pôde deixar de derramar uma lágrima de alegria ao ver seu filho praticar. O tempo vai chegar e tudo se resolverá como necessário, ela se dizia às vezes nas noites, enquanto batia suas agulhas de tricô. Em uma tarde quente de abril, o Sr. Duncan e Tammy apareceram em sua porta. A senhoria os convidou para entrar, mas o idoso declinou, dizendo que o trabalho deveria vir primeiro e só depois o chá. Ele inspecionou a borda do telhado e começou a trabalhar. A Sra. Saylor inicialmente ficou agitada, mas acabou se despedindo e foi cozinhar o jantar. Brian e Tammy se acomodaram na plataforma da varanda, prontos para ajudar o Sr. Duncan com qualquer ferramenta que ele precisasse. Seu avô é maravilhoso, Tammy, disse Brian. Não me lembro do meu avô, eu era uma criança quando ele morreu. Eu sou sortuda, concordou Tammy, sorrindo para seu avô que martelava diligentemente. E sim, você está certo, meu avô é um exemplo de diligência e otimismo para toda a família. É bastante perceptível, concordou Brian. Você provavelmente é igual a ele, provocou Tammy. Brian se sentiu constrangido, seu coração acelerado. Você é descontraída, espirituosa e gentil, ele disse. Ela riu e esfregou levemente o ombro de Brian. Uma hora depois, a Sra. Saylor chamou todos para dentro. Chega de telhado, Sr. Duncan, e vocês dois também. Os bolinhos estão prontos e quentes. Quando o grupo se reuniu em torno da mesa, bolinhos caseiros com cerejas do jardim, chá forte e creme azedo espesso os aguardavam. No final da refeição, Tammy deu secretamente um bolinho para o gato. Quem está alimentando o gato? Exclamou a Sra. Saylor indignada. Por que você não os envia para passear como castigo? Sugeriu o avô piscando para a mulher. Tammy e Brian se olharam simultaneamente.
É uma ótima ideia, não há necessidade de ficar sentado. Vão colher um monte de primaveras atrás da vila, perto do lago, há uma cama inteira delas. Após terminarem a refeição, Tammy e Brian caminharam calmamente pela estrada. Então, você não consegue andar de jeito nenhum, Brian? Tammy perguntou de repente, depois se desculpou. Desculpe, não deveria ter perguntado, é inapropriado. Deixa pra lá, respondeu Brian calmamente. Os médicos dizem que há chances, mas por enquanto, sim, eu não consigo. Comecei a fazer exercícios para recuperar a sensação, mas às vezes a apatia toma conta, e sinto vontade de desistir e aceitar tudo. Dizem que as possibilidades humanas são ilimitadas e tudo depende do desejo, continuou ele. Tammy olhou para Brian. Espero que, com o tempo, você definitivamente ficará de pé, disse ela. Eles falaram sobre paragliders, turistas, falhas em dormitórios de estudantes e professores, sobre o campo na cidade, sobre as alegrias da vida e problemas triviais. Pela primeira vez em muitos meses após o acidente, Brian se sentiu vivo. De repente, a cadeira de rodas atingiu uma pedra, e Brian deu um grito. Tammy parou. Está doendo? Perguntou ela. Não, ele olhou para ela com uma expressão de alegria perplexa, sem fôlego. Mas acho que consigo sentir minha perna um pouco. Tammy arregalou os olhos e se agachou ao lado dele, apertando levemente sua perna acima do joelho. Brian sentiu uma dor surda e quase imperceptível, como se através de um travesseiro, mas ele sentiu. Eu posso sentir, sussurrou ele. Tenho certeza que posso sentir. Tammy pulou e riu, então correu para abraçar Brian. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, seja de alegria, felicidade ou talvez ambas. Whitney cochilava em uma cadeira com fones de ouvido, Ned estava ao lado dela olhando algo em seu laptop. As nuvens passavam pela janela redonda, o avião os levava para casa depois das férias. Whitney estava satisfeita com o exterior, ela havia convencido seu amante a comprar alguns presentes caros para ela. Enquanto isso, Ned nunca iniciava uma conversa sobre viver juntos, mas Whitney realmente acreditava que isso aconteceria quando o casal descansasse após o voo da manhã e tomasse café na sacada. Whitney mais uma vez lançou um olhar para o segundo carro de Ned. Eu estava pensando que talvez eu pudesse usar seu segundo carro. Por que você precisa dele? Ned olhou para ela questionando, tirando os olhos da tela do telefone e da correspondência do trabalho. Bem, para ir à loja fazer algumas coisas e para a academia. Whitney começou a enrolar os dedos. Você não pode fazer muito de salto alto. Basta usar tênis ou botas. Eles são mais confortáveis. Ned deu de ombros. E é mais fácil do que comprar um carro. Por que comprar um carro quando você já tem um? Whitney concordou com a cabeça em direção ao carro azul chique. Ned seguiu o olhar dela e, após uma pausa, disse, o carro não está funcionando. Estou esperando por um novo motor. Então, planejei consertá-lo e vendê-lo. Além disso, você não tem experiência de direção. Posso ganhar experiência, insistiu Whitney. Podemos sempre vendê-lo. Whitney sabia como implorar de maneira convincente. Desde o ensino médio, ela percebera que era mais fácil pedir até conseguir o que queria do que se esforçar. E qualquer constrangimento sempre podia ser suavizado mais tarde com métodos femininos. Então, Ned apertou os dedos de Whitney irritadamente. O carro não está funcionando, então compre um bom par de tênis. Ned se levantou, pegou a xícara com o café da mesa e se retirou para seu escritório, sinalizando que o assunto estava encerrado. Whitney sorriu com ressentimento, sentindo-se insultada pela recomendação, considerando que sapatos bonitos e botas de salto agulha inicialmente ajudaram a conquistar seu amante. Ela se lembrou de Brian, gentil e paciente, que não podia dar-lhe um carro, mas nunca recusava seus outros caprichos modestos. Passaram-se alguns dias, ela preparou um jantar delicioso, trouxe um bom vinho e planejou abordar o tópico do carro novamente.
A noite passou em uma atmosfera aconchegante até que Ned sugeriu assistir a um novo filme. A tela mostrava a vida serena de uma família com 2 filhos, o pai brincava de frisbee com o filho, e a mãe ensinava a filha a tocar piano. Um Golden Retriever cochilava no tapete. Eu sempre quis uma grande família também, disse Ned de repente. Ter um filho e uma filha. Comecei tudo isso para que meus filhos tivessem riqueza e não faltassem nada. Whitney, que estava deitada em seu colo, ouvia atentamente. Então, essa era a imagem ideal de uma esposa, uma mãe trabalhadora e educada. Bem, não, ela não queria se tornar isso. Por que desperdiçar sua juventude e beleza com filhos quando há tantos prazeres? De repente, ela teve uma ideia brilhante. Alguns dias depois, eles acabaram de se sentar para o café da manhã quando Whitney abruptamente se levantou da mesa e correu desesperadamente para o banheiro. Você está bem? Ned bateu ansiosamente na porta do banheiro. Só me sentindo tonta e enjoada de repente, respondeu Whitney. Ned olhou para ela com uma mistura de alegria e expectativa. Talvez você esteja grávida, é óbvio, disse Ned, a pegando, sentando ela no sofá da sala e começando a abaná-la. E se eu estiver? Perguntou Whitney, colocando a expressão mais ingenuamente correta que conseguiu reunir. Você está brincando? Claro. Ned se ajoelhou diante dela. Eu quero filhos há tanto tempo. Ok, vou ao médico amanhã para descobrir tudo. Ela suspirou e abraçou o jubiloso Ned. Whitney já tinha pensado em como simular uma gravidez até a barriga aparecer. Náusea, mudanças de humor, tonturas e falta de apetite não eram problema. Logo, um médico conhecido escreveu o documento médico de que ela estava grávida. Ned estava jubilante, ocupado com atividades e já tinha escolhido um nome para o futuro filho deles. Ele imediatamente mudou Whitney para sua casa. À noite, ele examinava carrinhos de bebê e berços interminavelmente, discutindo tudo relacionado a crianças. Whitney reprimia seus verdadeiros sentimentos e tentava encontrar um momento para pedir o divórcio a Brian, para que pudesse se casar livremente com Ned. O tempo estava se esgotando, e cada dia contava. Tammy só vinha à vila nos fins de semana, pois o resto do tempo estava frequentando aulas. Brian sentiu falta da garota, mas estava concentrado em escrever um livro e fazer exercícios nas pernas. Tammy apoiava seu entusiasmo em ambos os empreendimentos. Durante o mês de exercícios, Brian conseguiu mexer os dedos dos pés e em outras 2 semanas, conseguiu inclinar o pé levemente e tensionar a perna inferior. Com cada nova conquista, sua motivação e vontade de viver pareciam retornar. Um dia, Brian estava sentado em sua cadeira de rodas perto da varanda, aproveitando o sol com os olhos fechados, quando mãos gentis cobriram suavemente seus olhos. Tammy, você achou que não iria te reconhecer? Disse Brian rindo. Estive me aproximando silenciosamente, disse Tammy e começou a fazer cócegas em Brian, que imediatamente riu, sacudindo os vestígios de sua soneca da tarde. A senhora Saylor riu assistindo-os brincar. Quando o sol se pôs, todos entraram em casa para tomar chá à mesa. Brian discretamente colocou a mão na mão de Tammy quando sua mãe estava ocupada colocando geleia. Tammy olhou para ele constrangida, mas não retirou a mão. Brian sentiu como se tivesse voltado no tempo, para seus primeiros encontros. A senhora Saylor viu o que estava acontecendo à mesa, mas não demonstrou isso. Em vez disso, ela lembrou de algum negócio urgente do lado de fora e saiu da cozinha. Tammy, preciso falar com você, Brian começou quando percebeu que estavam sozinhos. A garota assentiu e virou-se para ele completamente no banco. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo entre nós, suspirou Brian e segurou a mão dela novamente. Eu realmente gosto de você. Você se tornou importante para mim e me ajudou a não desistir. Eu sei que você não precisa de uma pessoa com deficiência, e eu sou casado. Sim, minha esposa me abandonou aqui como se eu fosse uma coisa sem valor, mas oficialmente ainda sou casado.
Em vez de responder, Tammy o abraçou apertado ao redor do pescoço. Eu preciso de você, não importa o que. Tenho certeza de que você vai sair dessa maldita cadeira de rodas em breve, e eu me importo em primeiro lugar e acima de tudo sobre como você se sente, não sobre o que está escrito nos documentos. O homem sorriu para ela e abraçou a garota. Vamos colocar você de volta em pé, já está pronta? Tammy beijou na bochecha, e então tudo se resolverá. Um dia, eles estavam na sala de estar. Você tem certeza? Tammy olhou para Brian com muito cuidado, talvez devêssemos esperar. Sim, tenho certeza. Brian apoiou-se no braço da cadeira com toda a sua força. Já passou da hora de tentarmos. Tammy levantou-se e estendeu os braços para Brian. Ele começou a se levantar cautelosamente, primeiro nos cotovelos, suas pernas obedeceram, mas se sentiam fracas, apenas um quarto da força que uma pessoa saudável teria. Seus joelhos pareciam dobradiças enferrujadas de uma porta há muito tempo fechada. Está difícil, Tammy o observou ansiosamente. Não mais difícil do que aprender a andar quando criança, Brian murmurou. Ele colocou um pé no chão, sentindo o carpete macio sob ele. Então, ele colocou cautelosamente o outro pé no chão, soltando o apoio dos braços. Dúvidas inundaram sua mente. Brian fechou os olhos e rememorou seu primeiro voo de parapente, voando entre as nuvens e abraço emocionante das encostas arborizadas. Sobrecarregado por sensações há muito esquecidas, Brian sentiu o apoio de Tammy e tentou dar um passo. Sua perna parecia estranha, como se estivesse contraída, mas ele persistiu e moveu lentamente para frente com pura determinação. Um passo levou a outro com o incentivo de Tammy, e ele conseguiu dar alguns passos fracos antes de voltar cansado para sua cadeira. Você é incrível, Tammy o abraçou. Vamos ao médico e documentar seu progresso. Talvez eles possam nos dar algumas recomendações para acelerar o processo. O que foi dito foi feito, e alguns dias depois, eles estavam na sala do médico. Bem, você nunca deixa de surpreender, exclamou o médico após o exame. Nesse ritmo, você poderá correr em 6 meses. Nunca vi pacientes se recuperarem tão rapidamente de lesões tão graves. É um milagre, embora geralmente não usemos essa palavra em círculos científicos. Continue com os exercícios, recupere a mobilidade anterior de todas as partes da perna. Eu recomendo tentar andar com apoio. Inspirado, Brian dirigiu de volta para casa, sua confiança crescendo nesse estado esperançoso. Ele recebeu uma ligação inesperada. Alô, Brian, a voz de Whitney veio pelo telefone. Não vou te segurar por muito tempo, podemos conversar. Oi, o que está acontecendo? Um nó se formou em seu peito junto com memórias que quase haviam desaparecido. Eu pedi o divórcio, Whitney o informou brevemente. Acho que não preciso explicar por quê. Você é um homem inteligente e maduro, vai entender. Sim, vou, Brian confirmou suas palavras. Ótimo, espero que possamos finalizar isso rapidamente. Vou desocupar seu apartamento em algumas semanas. Adeus. Whitney desligou. Tammy ouviu a conversa e se virou para Brian. É o melhor. Não fique chateado. Você mesmo disse que seu casamento era apenas uma formalidade. Você está certa, Brian concordou, mas eu a amei uma vez. Whitney batia os dedos contentemente no braço da cadeira. Tudo estava indo de acordo com o plano. Brian concordou com o divórcio, embora não tivesse muita escolha. Ned a adorava, a gravidez havia sido confirmada com um certificado. Ela tinha seu próprio cartão bancário com dinheiro suficiente para satisfazer qualquer desejo a qualquer momento. Perfeito, o que mais ela poderia querer? Whitney se sentia como uma rainha com todos que ela usara em sua busca pela vida perfeita dançando ao seu ritmo. À noite, quando Ned voltou para casa, ele primeiro abraçou Whitney e acariciou sua barriga. Ela o alimentou com um delicioso jantar, serviu vinho e lhe fez uma massagem.
Quando Ned estava aquecido, Whitney partiu para o ataque. Ned, eu realmente quero que nosso filho nasça em um casamento legal. Eu cresci em uma família completa, e a falta de um pai é inaceitável para mim. Eu sinto mesmo, concordou o homem. Eu queria discutir esse assunto também. Então, ele tirou da maleta uma caixa de joias e colocou nas mãos de Whitney. Eu queria fazer isso direito, mas já que estamos falando disso, por que não? Concordo. Whitney exclamou, jogando os braços ao redor de Ned enquanto admirava o tamanho da pedra no anel. Eles decidiram se casar em 3 meses. Até o casamento, Whitney planejava finalizar seu divórcio do ex-marido, e após a cerimônia, ela forjaria um aborto espontâneo. A armadilha se fecharia seguramente no momento certo. Whitney percebeu que era hora de pressionar mais. Ela apoiou a cabeça no peito do amante e disse, Ned, quando minha barriga ficar grande, será difícil para mim ir ao médico e cuidar de outros assuntos. Talvez você considere comprar um carro para mim. Eu poderia fazer algumas aulas com um instrutor para atualizar meus conhecimentos. O que você acha? Pode ser que o que você está dizendo faça sentido, Ned pensou. Ele colocou as mãos atrás da cabeça e franziu a testa. Whitney prendeu a respiração e olhou expectante por baixo de seus cílios. Tudo bem, ele anunciou finalmente sua decisão, mas faremos as coisas de maneira diferente. Vou vender meu carro e comprar algo mais feminino para você. Parece bom? Absolutamente, obrigada, querido. Whitney gritou de alegria e começou a abraçar Ned novamente. Brian, você deveria ir à cidade e retirar as coisas dessa vagabunda do apartamento, disse a senhora Saylor enquanto colocava um prato de sopa na frente de seu filho. Você já está divorciado há 2 semanas e ainda está procrastinando. Mãe, não tenho confiança suficiente em minhas habilidades, respondeu Brian. Nos últimos meses, Brian havia progredido significativamente na reabilitação de suas pernas. Agora ele podia ficar em pé e sentar com apoio, andar lentamente pela casa com auxílio de muletas. Então chame a Tammy, ela vai à cidade toda segunda-feira de qualquer maneira, e ela vai te ajudar, aconselhou a senhora Saylor sentando-se em frente a ele à mesa. Não é conveniente para mim, ela já está aqui comigo o tempo todo como cuidadora, resmungou Brian. A senhora Saylor colocou a mão na palma da mão dele, filho, essa garota te ama, ao contrário daquela garota da cidade. Não a perca, garotas como ela valem mais do que qualquer dinheiro no mundo. Todo mundo comete erros, mas isso não significa que você não possa tentar novamente. Brian terminou sua sopa, depois pegou o telefone e ligou para o número de Tam. Oi, eu estava pensando se você iria à cidade comigo em breve, talvez para verificar o apartamento, disse o rapaz, girando nervosamente sua colher. Claro, vamos lá, concordou a garota. Você tem certeza de que já pode se virar sem um andador? Brian assegurou que sim. Tudo bem. A voz de Tammy aqueceu, então estarei pronta no sábado, estou ansiosa, tchau. Brian pressionou o botão de cancelamento cedo demais. Ele queria dizer mais, mas mais uma vez sua vergonha infantil estragou tudo. Como ele ficaria surpreso ao descobrir que Tammy estava sentindo o mesmo, em pé no meio do instituto com um telefone na mão. Eu pulei a aula para ir com você, Tammy confessou. Quando já estavam sentados no trem, Brian olhou para ela surpreso. Ele havia decidido, pela primeira vez, não levar uma cadeira de rodas e usar apenas muletas. Em vez de responder, Tammy o beijou na bochecha. Ele sorriu para o vazio sonolento do vagão, fechou os olhos e abraçou Tammy mais forte. O apartamento, que Brian não visitava há quase 7 meses, ecoou com o conhecido som da chave e o cheiro. Ficando na soleira, ele inspirou, hesitando em entrar. O cheiro o lembrou do turismo e de voar. Lá, no armário da varanda, estava seu parapente em uma maleta, ao lado, em uma mochila, estavam seus equipamentos, botas de trilha, câmera para fotografia aérea e um capacete. Contrariamente aos temores da senhora Saylor, ela havia tirado todos os potes de creme,
julgando pelas marcas no banheiro, tinha sido bastante recente. Ela nem se preocupou em limpar. Brian e Tammy pediram comida para entrega e começaram a arrumar. O homem tentou fazer tudo sozinho, mas periodicamente precisava parar e descansar. Tammy rapidamente organizou o banheiro, lavou os pratos empoeirados, aspirou o chão e limpou os espelhos. Você está fazendo um trabalho impressionante, elogiou Brian, enquanto se sentavam à noite no sofá da sala com sanduíches e xícaras de chá. O médico estava certo, você está melhorando diante dos nossos olhos. Estou muito motivado, brincou Brian, olhando para Tammy. Ela riu e deixou a salsicha cair no colo. Sou realmente grato por tudo o que você faz por mim. Brian pegou um pedaço do seu sanduíche e transferiu para o sanduíche da garota, mas também estou muito atraído pelo céu. Quero voar novamente e fazer o que amo. Tammy franziu a testa, sabendo o que aconteceu com o parceiro de Brian e o carro de turismo deles. Você não tem medo de machucar as costas novamente? Honestamente, eu passaria por tudo de novo. Brian olhou para ela desafiadoramente. Por quê? Tammy baixou a cabeça perplexa. Para te conhecer de novo. Brian se inclinou rapidamente, puxou a garota para perto e a beijou. Whitney estava diligentemente mastigando massa no restaurante durante o almoço com sua amiga. Elas tinham acabado de visitar uma dúzia de salões de casamento procurando um vestido para ela e suas madrinhas de casamento. Eles já haviam escolhido um restaurante, contratado um fotógrafo e um apresentador. O cardápio estava determinado e os convites foram enviados aos convidados. Não está cansada de fingir ter uma barriga de grávida? A amiga perguntou, enquanto tomava um suco gelado com um canudo. Cansada, mas o que posso fazer? Whitney sorriu. Você tem uma ótima escolha, disse a amiga dela sonhadoramente. Ned é bonito, rico e tem tudo, não como seu ex-piloto. Ah, não me lembre disso, Whitney concordou, empurrando o prato para longe. Ele tinha 30 anos e ainda ficava por aí fazendo trilhas nas montanhas, mas tudo bem, estamos divorciados agora, ele foi esquecido como um sonho ruim. Qual é a sua data de vencimento? A amiga dela acenou para a barriga dela, sorrindo, e onde você consegue os papéis para que Ned acredite? No 5º mês, estou comendo como louca, já ganhei 3 quilos, como vou perder tudo depois? Bem, apenas mais uma semana de paciência e então teremos um luto, Whitney resmungou. Jack, a amiga de minha tia, fará isso por mim, preciso visitá-la hoje. Você é uma mulher corajosa e inteligente, Whitney admirou sua amiga. Eu não teria coragem de fazer uma coisa dessas. Se quiser sobreviver, precisa saber como ser uma predadora, Whitney encolheu os ombros. As garotas pagaram pelo almoço e se despediram. Whitney se sentou ao volante de um sedã vermelho novinho em folha, enquanto sua amiga esperava um táxi. Em 30 minutos, ela estava na sala de espera de um médico. A doce conversa deles foi interrompida por uma ligação. Querida, onde você está? Saudou Ned do outro lado da linha. Estou no consultório do meu médico, assim que terminar, irei direto para casa, disse Whitney afetuosamente. Ótimo, estou pensando em fazer risoto. Pergunte se você pode comer, porque a receita leva vinho, Ned perguntou ansioso. Ok, vou lembrar de perguntar, tchau. Whitney tocou na tela sem olhar e guardou o smartphone na bolsa. Ele está preocupado com minha gravidez, murmurou ela e riu. Bem, por que se importar? Jack perguntou. Você realmente poderia engravidar considerando sua idade e você já tem o homem certo, como dizem. Você poderia contratar uma babá e ter um bebê. Whitney franziu o nariz como se tivesse mordido uma laranja verde. Você está brincando comigo? Já estou pensando em como perder o peso extra. E se minha barriga realmente ficar grande, com estrias, inchaço e uma cesárea, Deus me livre. Talvez um dia, mas não agora. Depende de você, mas eu faria isso por um marido tão bom. Jack sorriu. Então,
O que você precisa é uma ultrassonografia às 16 semanas. Vou encontrar alguém que tenha feito recentemente na mesma fase. Ela foi para o computador e começou a procurar por dados correspondentes. Após algumas manipulações com datas e sobrenomes, os documentos necessários estavam logo à frente de Whitney. A garota os colocou grata em sua bolsa e entregou um envelope a Jack. Você já decidiu o que vestir para o casamento? Ela perguntou. Sim, eu dei uma olhada em algumas opções, respondeu ele. Vou usar sua gratidão neles, riu. O escritório estava cheio de risos. Whitney entrou em casa animada. Estranho, eu pensei que ele quisesse fazer risoto, Whitney pensou, chutando os sapatos no corredor. A casa cheirava a comida comum em vez de cozinha italiana, e estava estranhamente silenciosa, sem o som de panelas batendo ou facas cortando na cozinha. Whitney foi até a sala de estar e viu Ned sentado em uma cadeira. Você decidiu pedir comida em um restaurante? Whitney tentou brincar. Ned olhou para ela sombriamente. Me passe as malas, por quê? Whitney perguntou confusa. Ned respirou fundo e expirou. Me passe as malas imediatamente, então vá para o quarto, empacote todas as suas coisas, chame um táxi e suma da minha vida. Whitney encolheu-se covardemente, lágrimas surgindo em seus olhos. Ned, o que há de errado? E diga à sua médica que vou garantir que ela perca a licença médica, ou melhor ainda, vou processá-la, disse Ned, olhando nos olhos dela. Whitney desabou no tapete, os ouvidos zunindo e a realidade desabando sobre sua pele desprotegida, queimando e perfurando como agulhas quentes. Você queria me usar para seu próprio ganho, não é? E não funcionou por causa de uma ligação telefônica incompleta. Que inconveniente isso se tornou. Que tolice, imagine só. Whitney rompeu em lágrimas de vergonha, mas Ned não se importava mais. Whitney lembrou-se daquela noite como se fosse uma névoa. Ela empacotou apressadamente suas coisas em malas e sacolas em apenas 15 minutos, sem nem tentar se desculpar, sabendo que seria inútil. O diretor ofendido da imobiliária fez comentários sarcásticos sobre ela beber vinho e observou em silêncio enquanto ela juntava freneticamente suas coisas antes de sair. Ele recuperou todos os presentes caros que havia dado a ela, relógios, joias e itens de marca. Whitney saiu pelo portão com o mesmo conjunto de pertences com os quais chegara há alguns meses. Você está pronta? Tammy ficou na frente de Brian, segurando suas mãos firmemente. Pronto, meu capitão! Exclamou ao homem, rindo enquanto colocava a mão na cabeça com o capacete. A pista de pouso do parapente se estendia diante deles. Além dela, a paisagem outonal da montanha se erguia em beleza inacreditável. As encostas estavam adornadas com um espectro de cores, do ocre ao escarlate, como se pintadas pelo sol. As pedras acinzentadas suavizavam a agitação do outono. Era o final de setembro. Quando pousar, não coloque os pés abruptamente. Mantenha-os levantados. Nós o pegaremos, aconselhou Shawn, ajustando as tiras. O que você está fazendo, Tom? O instrutor que já havia ensinado Brian espiou por trás do banco do passageiro. Ele não estará voando até a próxima temporada, no mínimo. Por enquanto, estou no comando. Ok, não vamos discutir. Shawn levantou as palmas das mãos e afastou-se da pista com Tammy. Vamos lá. Brian agarrou o arnês de segurança e avançou ansiosamente. Tammy suspirou quando o parapente pegou o vento e começou a subir, balançando suavemente. Shawn protegeu os olhos do sol com o braço e murmurou aprovação. Ótimo, continue assim. Ainda estou preocupada com ele. Tammy esfregou nervosamente os dedos. Deixe isso para lá, disse Shawn, dando um tapinha no ombro dela. Tom é o melhor dos melhores. Ele trará seu amado de volta ao chão com segurança. Tammy olhou para o domo colorido do parapente, que já havia subido ainda mais alto.
Vamos para a área inferior, é lá que eles pousam. Shaun fez sinal para a garota seguir o caminho. E quando você vai voar você mesma? Vou esperar Brian se recuperar totalmente, ela respondeu. Confio apenas nele. Além disso, é tão maravilhoso, incrível e bonito aqui. Ela abriu os braços amplamente e respirou fundo. O ar ainda estava quente e limpo, mas com um toque do frio do outono. Shaun riu. Você ainda não foi de rafting conosco ou andou de quadriciclo na lama? É aí que você pode experimentar todos os encantos do turismo selvagem. Após uma conversa animada, eles chegaram ao local mais baixo, onde havia tendas com chá e sanduíches. Durante o verão passado, as vidas de Brian e Tammy mudaram muito. Eles venderam um apartamento na cidade e compraram um menor mais longe do centro. Com o dinheiro restante, abriram uma agência de viagens. Tammy cuidava da parte de informação da empresa, lidando com publicidade, telefonemas e documentação. Brian não podia trabalhar como instrutor ainda, pois não se recuperara completamente de sua lesão, mas com prazer contava aos turistas sobre os melhores lugares para visitar e dava cópias de seu livro. Autógrafos para os mais curiosos. A mudança mais significativa foi na relação de Tammy e Brian, que agora estavam oficialmente juntos. Não houve casamento extravagante, presentes caros ou vestido branco típico. O casal simplesmente assinou os papéis, passou um tempo com seus entes queridos e partiu para as montanhas na mesma noite. Na época do casamento, Brian não precisava mais de muletas ou cadeira de rodas, ele apenas caminhava com uma bengala. É tão bom estar aqui novamente, disse Brian. Tudo está como antes. Shaun se esticou ruidosamente com uma expressão satisfeita. Quase o mesmo, corrigiu Tammy. Peço desculpas generosamente. Shaun fez um gesto de desculpas com a mão. De repente, o celular de Brian, que estava no bolso de Shaun, tocou. Shaun tirou o aparelho surdamente e o colocou no ouvido. Oi, não é o Brian. Ele está voando, piscou Shaun para Tammy, que ouvia com interesse a esse diálogo meio desajeitado. Como ele pôde voar? Assim como antes. Ele já se recuperou. Como isso é possível? Essa é uma pergunta irrelevante. Ele já é casado e a ama muito. Tchau. Shaun guardou o telefone. Quem era? Perguntou Tammy, curiosa. Ah, é apenas alguém como uma estrela cadente, disse Shaun, acenando as mãos indefinidamente para uma direção. De repente, ele pulou da cadeira e gritou, eles estão chegando, peguem-no. Tammy levantou-se e correu atrás de Shaun com a ajuda de Tom. Eles trouxeram Brian de volta ao chão firme com segurança, desengancharam-no do arnês, e ele se deitou na grama, espalhando os braços e olhando para o céu azul pálido com nuvens dispersas. Como você está? Perguntou Tammy. Vivo, respondeu ele para ela rindo. Tão vivo quanto nunca estive, Brian exclamou, absolutamente feliz. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!